Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, não tem como começar esse episódio sem falar da morte do Silvio Santos, né, que parou o Brasil aí nos últimos dias. E uma informação aqui totalmente irrelevante, em 2001, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, eu estava na escola, acho que eu estava no segundo, terceiro ano da escola. E aí eu estava no recreio e estava passando isso na TV e parecia que era algo assim muito... um caos estava acontecendo, né? E para mim não poderia ter caos maior do que o Silvio Santos morrer. Era essa a minha ideia, né? Com aquela idade que eu tinha. E aí depois eu vi, claro, né? Que foi o atentado e que o Silvio Santos não tinha morrido. Mas aí agora, gente, ele morreu aos 93 anos. Não tem como não lembrar dessa história. 93 anos vivido, vocês acham que ele viveu bem? Viveu, né? Muito além da expectativa, porque a expectativa de vida no Brasil é de 75 anos. E a gente está ocupando a 58ª posição no ranking de expectativa de vida. Isso é bem baixo, né? Enquanto no Japão é 88. Então, se ele viveu 93 anos, a gente já pode concluir que ele viveu mais do que o país que tem a melhor expectativa de vida. Eu aproveitei esse gancho para falar do episódio da semana, mas não foi isso que me fez pensar nesse tema. Na verdade, foi uma série que eu tô assistindo, na verdade eu já assisti, que chama Jovem Sheldon. Vocês já viram? Eu sei que tem no Netflix e também no Amazon Prime. E é a história de um dos atores do The Big Bang Theory. E mostra ele na infância, né? E, na verdade, eu comecei a assistir primeiro o Jovem Sheldon e depois eu fui assistir o The Big Bang. Tem um ator mirim que representa o Sheldon, né? Que faz o Sheldon no Jovem Sheldon, que ele é uma gracinha. Ele é uma criancinha, assim, bem fofinha. E tem 6 temporadas, então ele vai crescendo conforme a temporada, né? E ele realmente cresce, ele cresce de verdade, gente. Ele começa, assim, com uma criancinha de 6 anos, eu acho que vai até os 13 anos. E os outros atores que faz o pai, a mãe, a avó do Sheldon, eles não mudam praticamente nada, porque o tempo não tem tanto efeito na aparência deles quanto que tem pro Sheldon, né? Que é uma criança. Ele e a irmãzinha gêmea dele, eles são 2 crianças, dá pra ver nitidamente, assim, eles crescendo. E eu me coloquei numa posição de mãe que vê um filho crescer, e deve ser muito triste, porque você deve sentir muita saudade daquela carinha de criança, e num piscar de olhos não tem mais uma criança ali, já tem um adulto. E eu me apeguei tanto a isso que eu não consegui assistir o Big Bang Theory, que é com outro ator que representa o Sheldon já adulto, porque eu me apeguei muito àquela criança. E é muito legal que na série também dá pra ver a questão do amadurecimento do ator e do personagem ali, que é o Sheldon também. E isso me fez refletir sobre a diferença de amadurecimento e envelhecimento. E como na série o Sheldon tem uma irmã gêmea, é engraçado ver a velocidade do amadurecimento dela em relação a ele, né? E não é nenhuma novidade que nós mulheres amadurecemos mais rápido que alguns homens, né? Ou alguns homens talvez cheguem à fase adulta e nem amadureceu ainda e vai morrer sem amadurecer. Desculpem, homens, eu sei que tem mulheres que são infantis também. Mas voltando, isso é porque o córtex pré-frontal nosso, das mulheres, eles desenvolvem mais rápido. Isso significa que a gente amadurece as nossas habilidades sociais, a empatia e até a vida sexual de maneira mais rápida que os homens. Mas isso não é uma novidade para ninguém, né? Eu sei. De certa forma, eu acho que é bom ficar mais velho e também mais maduro. Só que eu preferia ter a minha jovialidade de antes dos 20 anos, em relação ao corpo principalmente, né? Com a maturidade que eu tenho hoje. Eu já comecei a sentir alguns reflexos dos 30 anos na minha vida. Por exemplo, eu percebi que eu comecei a ganhar mais peso sem fazer nada, isso de uma maneira muito tímida. Mas por meio quilo por ano eu aumento de peso e eu não mudei nada na minha rotina. E com certeza isso é um reflexo do meu metabolismo que já tá desacelerando, né? Por incrível que pareça, já é possível perceber isso. Sem contar a ressaca, né, gente? Eu já falei isso aqui em outro episódio, mas uma pessoa de 30 anos, 30 a mais, que bebe, ela tem que ter muita autorresponsabilidade, porque a chance dela ficar 3 dias de cama é enorme. E em pensar que jovenzinha bebia catuaba, paisano e tudo que vocês possam imaginar de ruim e colorido e nada acontecia. A vida simplesmente seguia no dia seguinte e dava até pra beber de novo, não sentia nenhum reflexo. Eu acho que essa é a parte que eu mais sinto saudades da jovialidade. Tem uma imagem na internet que fala sobre que quando a gente tem... Eu sou péssima para recitar, tá? Então eu não vou conseguir passar essa mensagem com clareza, vocês sabem. Mas quando a gente é jovem, a gente tem tempo, tem tempo e saúde, mas não tem dinheiro. E aí depois que a gente tá na vida adulta trabalhando para ter dinheiro, a gente tem
saúde e dinheiro, mas não tem tempo. Só que quando a gente fica mais velho, né, e você vai ter dinheiro, você vai ter tempo, mas provavelmente você não vai ter tanta saúde. Deu pra pegar aí a ideia? Eu acho que é mais ou menos isso. Tem algo que muda com o nosso amadurecimento, que é o nosso paladar. Com certeza vocês têm algumas comidas aí que vocês gostavam quando vocês eram crianças e vocês não conseguem comer mais, ou algumas que vocês carregaram para sua vida adulta. Moeda de chocolate e mingau foram duas coisas que eu carreguei para minha vida adulta que eu gosto até hoje. E eu parei de comer nuggets, que na verdade na minha casa chamava chiquinitos, e salsicha, que são duas coisas assim que eu não consigo comer mais e quando eu era criança eu amava. E vocês, têm aí algum alimento da infância de vocês que vocês comem até o dia de hoje? Eu tinha um chefe que falava que paladar não regride. E, gente, isso é muito verdade. Se eu soubesse disso, eu não teria experimentado comida japonesa, ostra, coisa trufada, alho negro, toda essa coisa que é caro, sabe? Porque agora eu sei que é bom. E bebida boa também. Eu preferia não saber disso e continuar bebendo catuaba e comendo miojo também. Ah, e falando em miojo, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que o Cup Noodles ele é uma comida afetiva para mim. E tem dias que só um Cup Noodles salva o meu dia. Mas eu mudei, gente. Eu dei uma enjoada, acho que, de Cup Noodles e agora eu desenvolvi uma receita gourmet de miojo. Eu vou gravar no Instagram e vou mostrar para vocês uma receita gourmet que vocês têm todos os ingredientes em casa. Eu vou postar lá no Instagram, @nãoprometopodcast. Se você não segue ainda, por favor, vai lá e nos siga. Sabe que tem uma coisa sobre envelhecer que me intriga muito? Não sei se vocês viram, tava rolando na internet uma imagem de alguns jovens, que eram jovens mesmos, assim, de uns 20 e poucos anos, que a aparência deles eram como se fosse de adultos de 40, 40 a mais. E se vocês separarem e olharem, por exemplo, nos álbuns de fotografia da família de vocês vão ver que realmente os jovens de antigamente, eles já pareciam velhos. Parecia que não tinha muito. Era assim: você era uma criança, daí você ia como um adolescente até os 16 anos, e automaticamente todos depois disso já tinham a mesma aparência. A minha teoria, antes de pesquisar sobre isso, é que não existiam muitos estilos diferentes. Então, como se todo mundo usasse o mesmo corte de cabelo. Sim, isso acontecia, né? Um corte meio chitãozinho chororó. Todos usavam o mesmo corte de cabelo, as roupas parecidas, calça jeans, um cinto, e ficava meio que todo mundo com a mesma cara e parecendo até a mesma idade. E eu acho que hoje, como a gente tem muitos estilos diferentes, talvez tenham estilos até demais, eu acho que é fácil as pessoas terem mais autenticidade na maneira que elas se vestem, que elas cortam o cabelo, na aparência e etc. Essa era a minha aposta antes de pesquisar. Mas tem uma outra coisa também que influencia muito, que é o consumo de cigarro. Você já deve ter percebido como os jovens estão fumando cada vez menos, né? Agora tem a onda do cigarrinho eletrônico, né? De fumar pendrive, que parece que tá voltando um pouco mais. Mas é difícil você ver um jovem fumando cigarro e parece que passou aquela febre de ser bonito. Aliás, antes era considerado algo bonito, né? Tinha comercial na TV. Gente, tinha cigarrinho de chocolate. Isso não é um absurdo pensar nos dias de hoje? E poder fumar em todos os lugares? Simplesmente você podia fumar dentro do avião e dentro de restaurante. E é muito louco porque não faz muito tempo. Eu lembro que na minha viagem de formatura do ensino médio, minha viagem de formatura do ensino médio, eu fui pra Bahia, naquela viagem lá pra Porto Seguro, né, que todo mundo faz. E aí estavam fumando dentro do hotel e eu fui reclamar na recepção. Eu, bem dedo duro, né? Fui lá reclamar na recepção, que tava um cheiro de cigarro, que estavam fumando no hotel. Isso era 2010. E eles falaram, mas é porque aqui não tem a lei que não pode fumar em lugar fechado ainda. Isso aí é só em São Paulo. Então, faz muito pouco tempo, né? Mas enfim, olha esses números, a mudança de comportamento. Em 1965, 42% da população fumava. Em 2018, 13% da população só fuma. Eu tenho certeza que o consumo de tabaco com certeza influencia na aparência, né, na jovialidade das pessoas. A minha mãe mesmo, ela fumava assim desde os 15 anos de idade e alguns anos atrás ela fez uma promessa e parou de fumar cigarro e vocês não têm noção a melhora da pele dela. Parece que ela rejuvenesceu muitos anos, assim, a pele clareou, esticou. Nossa, tá maravilhosa, não é porque minha mãe não, mas ela tá maravilhosa, com a pele maravilhosa. E às vezes você nem precisa de botox e nem nada disso, você só precisa parar de fumar, se você fuma, fica a dica. E claro, uma outra coisa que não tinha também, né, nos anos passados, é que não tinha, eu acho que tanto julgamento, tanta exposição da imagem através de redes sociais e etc. E pode ser que as pessoas não cuidavam tanto assim também
da aparência e também não faziam tantos procedimentos, né? Hoje em dia nós temos acesso a muita coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu não sei se todo mundo sabe. Todo mundo acha que botox, tipo, colocou botox na boca. Na verdade, na boca você coloca preenchimento, que é ácido hialurônico. O botox, ele trava a musculatura. E a ideia é que, por exemplo, você trava a musculatura da testa, então você não tem a expressão facial que forma ruga, logo você não vai ter essa linha de expressão formada. E a ideia é colocar o botox antes, quando você já tem a ruga, não tem muito o que fazer. Então você tem que colocar o botox antes para não formar de fato essas linhas de expressão. E tudo isso é porque a gente perde colágeno. A cada ano que passa, após os 30 anos, nós perdemos 10% do nosso, não sei se é o estoque ou deixamos de produzir colágeno, alguma coisa parecida com isso. Mas eu acho que tem gente que se passa em querer continuar sendo jovem. Eu vi uma foto esses dias da Demi Moore, não sei se vocês conhecem, dá um Google dela depois, Demi Moore. Ela tá mais jovem do que quando ela era jovem. Isso é, sim, é estranho, é muito louco. Eu vejo a Ana Maria Braga com 75 anos na TV e não sei, parece que ela tem 50. Óbvio que como a gente já vê ela, eu vejo ela desde quando eu nasci, eu sei que ela não tem 50, mas se você pega uma pessoa, né, que não conhece ela, eu acho que pede para falar a idade dela, a pessoa jamais falaria 75 anos, assim como a Alessandra Negrini, que parece que eu com 30 anos sou mais velha que ela com 52, se eu não me engano. Mas em relação às mulheres, eu acho que o envelhecer e o tempo é muito cruel, não por conta da aparência, mas sim por questão de engravidar, né? Eu com 30 anos hoje já começo a ficar preocupada se tenho óvulos suficientes, se daqui 2, 3 anos, que é o que eu penso em ser mãe, se eu vou conseguir ter uma gestação tranquila. E um homem com 90 anos de idade, se funcionar ali, né? Vocês sabem o que eu tô falando? Ele vai conseguir ter um filho, gente. Eu acho isso muito cruel com nós mulheres. Isso porque o homem, ele nunca vai parar de gerar espermatozoide. Se ele consegue ficar estimulado, ele vai gerar espermatozoide para sempre, não importa a idade. Já a mulher, a partir da primeira menstruação dela, ela tem um estoque de óvulos. E a cada menstruação, né, cada ciclo menstrual, ela perde uma quantidade. Então, ela tem um total e vai perdendo uma fatia a cada mês. E vai chegar uma idade que ela não vai ter nada mais ali de óvulo no estoque. Isso, pelo menos, eu não sou especialista. Aliás, eu não sou especialista em nada, né, gente? Vocês sabem que vocês me ouvem aqui. Tudo que eu falo é baseado na minha opinião, algumas pesquisas que eu faço de fontes duvidosas. Isso, por exemplo, é algo que tem que ser checado com um médico, né? Mas é só uma curiosidade que eu ouvi falar que era assim. E falando em coisas de fontes duvidosas, vocês já ouviram falar sobre uma técnica, um procedimento para rejuvenescimento? É uma teoria da conspiração, na verdade, que chama adrenocromo. É estranha essa palavra, né? Adrenocromo. E o adreno vem de adrenalina. E é uma teoria da conspiração que falam que pessoas muito ricas pagam por essa substância que é o adrenocromo, que é extraída de crianças, por exemplo, do sangue de crianças, quando elas estão numa situação de medo e pavor, na adrenalina. Então essa substância, ela é extraída dessa criança sob essa situação horrorosa e ela é utilizada para rejuvenescer esses ricaços aí que pagam muito e muito dinheiro para isso. E aí tem uma teoria que, se isso for verdade, que tem o tráfico de crianças por causa disso e que daí elas morrem de uma maneira horrorosa, né, para extrair essa substância delas. Mas isso é uma teoria da conspiração, não tem nenhum relato que isso seja verdade. Mas existe algo que está acontecendo, isso é verdade, vocês vão até encontrar registros na internet, que é a transfusão de sangue de pessoas jovens em pessoas mais velhas, porque eles acreditam que o sangue carrega propriedades que ajudam com células regenerativas, que ajudam, né, a rejuvenescer. E então tem jovens doando o seu sangue para pessoas mais velhas, isso com certeza também movimenta dinheiro pra caramba. E aí, vocês teriam coragem de ter sangue de pessoas mais jovens correndo nas suas veias para vocês rejuvenescerem? Eu acho que não, prefiro continuar com o meu sangue aqui. E quero também acreditar que é só uma teoria da conspiração em relação ao adrenocromo, né? Que é essa substância retirada de crianças em situação de pavor. Isso é horroroso. Mas, gente, uma coisa que é verdade é que o tempo é implacável, né? A gente vai envelhecer, não tem o que a gente faça que vá parar esse processo, mas sim que a gente possa otimizar o nosso envelhecimento, né? E isso, eu acho que a única maneira de otimizar de uma forma sustentável é em relação à nossa saúde, cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, fazendo exercício físico, que é o básico, que ninguém faz direito, né? Eu, pelo menos, estou falando por mim, né? Você pode estar me ouvindo, pode fazer direito, eu tô aqui te julgando.
Mas quando eu penso em fazer uma alimentação melhor e também esporte, hoje é pensando na minha saúde e no meu futuro, não é mais pensando tanto esteticamente. E deve ser muito triste e pesado quem coloca a aparência acima de qualquer coisa e tenta a qualquer custo não envelhecer, até usando essas coisas horrorosas aí que eu falei pra vocês, ou ficando totalmente refém desses procedimentos estéticos. Porque quando a gente morrer, olha que legal de pensar do Silvio Santos. O legado que ele deixou, o tanto de homenagem que ele recebeu, que ninguém lembra se o cabelo dele era preto ou branco, se ele tinha ruga ou se o rosto dele era esticado, mas as pessoas com certeza vão lembrar a maneira que ele tratava as pessoas e é isso que vai ficar, né? Não a aparência que a gente tinha. Eu espero que vocês envelheçam com saúde e sabedoria e continuem me acompanhando. Um beijo para você e até quarta que vem.